Hello, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para falar de um livro que me deu muito medo de ler. Muito. E eu estou falando de Ed e Lorraine, Lugar Sombrio. E aí, minha gente, vocês estão bem? Se preparem, sentem que lá vem história, porque o vídeo de hoje provavelmente vai ficar um pouquinho comprido. Vocês sabem que eu adoro história de terror, principalmente esses baseados em fatos reais, né? Ainda mais esse livro aqui caprichado da Darkside, que eu vou mostrando aí pra vocês conforme eu for falando. Então eu fiz uma mega pesquisa sobre esse livro e aí fui encontrando muita coisa bacana. Como sempre, deixa eu ver como que tá aqui, vou colocar aqui pra vocês verem. Ed e Lorraine, Lugar Sombrio. Este livro foi lançado pela Darkside Books em 2017, porém, contudo, entretanto, todavia, a primeira versão dele foi lançada em 1992 e ele foi escrito em 1991 por um cara chamado Ray Garton. Mas eu já vou chegar lá no Ray Garton, ele vai estar mais pra frente. Primeiro eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a sinopse do livro, como vocês devem imaginar se vocês conhecem Ed e Lorraine. Vocês sabem, né, aquele casal maravilhoso da franquia que faz muito sucesso, Invocação do Mal. Este livro traz o nome aí do Ed e da Lorraine Warren, que pra quem não sabe, quem não está familiarizado com a franquia Invocação do Mal, é um casal que dedicou a vida inteira a procurar e investigar atividades paranormais, e em casas, em pessoas e tudo mais. Lorraine ainda está viva com 92 anos, mas Ed nos deixou em 2006, então ele não está mais entre nós. Talvez eles conversem ali no sobrenatural, não sei, né, no outro plano. Mas seguinte, essa história aqui se passa nos anos 80 e nós temos uma família que é constituída por 6 pessoas, tava aqui fazendo as contas. A gente tem a mãe, que é a Carmen, o pai, que é o Wall, 2 filhos mais velhos, que são do primeiro casamento da Carmen, e 2 filhos mais novos, que são da Carmen e do Wall. Mas é claro, o Wall trata todos eles como filhos, eles são filhos dele e pronto, acabou. E aí nós temos o filho mais velho do casal, que é então o do primeiro casamento, o Stephen. O Stephen, ele tem um problema logo no começo da nossa história ali, que é o que desencadeia depois o restante dela. Ele é diagnosticado com câncer, ele tem um câncer na garganta e forma uma bola meio que de golfe aqui, e ele tem que fazer vários tratamentos e, óbvio, ele tem que fazer químio e radioterapia, só que ele faz isso em outra cidade. Então eles acham melhor, depois de averiguar todas as contas, não tá mais dando dinheiro, tipo, eles gastam muito com gasolina, tem que ir todos os dias lá pra outra cidade pra ele fazer o tratamento em Connecticut, e aí eles resolvem então procurar uma casa. Só que eles estão muito mal de grana. E a Carmen, ela sabe que os aluguéis lá não são baratos. E ela meio que tá quase desistindo assim de encontrar uma casa, quando de repente ela passa na frente de uma e ela acha aquela casa maravilhosa e fala: putz, eu não vou ter dinheiro pra pagar essa casa, que tá com uma placa bem grande de aluga-se. Mas mesmo assim ela resolve tentar. O primeiro andar ali, eles chamam, quando eles alugam 2 andares de uma casa, né, que são lugares diferentes, eles chamam de apartamento. Mesmo sendo uma casa, o andar de cima é um apartamento, o andar de baixo é outro apartamento. Então, ela não pode conhecer o apartamento de baixo, porque está em obras e tudo mais, está lotado, eles não deixam ela entrar. Então, ela entra no apartamento de cima, ela adora, entra em contato com o cara lá que aluga a casa, e ele diz um preço pra ela. Ela fica super feliz porque ela vê que eles podem pagar aquele valor, só que ele fala: olha, não vai dar pra alugar o de cima por esse valor, tem que ser o de baixo, beleza? Beleza, ok. Carmen diz, jura de pé junto, que nunca soube que naquela casa antigamente funcionava uma funerária. Chegando lá, no primeiro dia deles na casa, o Stephen vira e fala assim pra mãe dele: mãe, a gente precisa ir embora dessa casa imediatamente, porque essa casa, ela é maligna. E ela... óbvio que não, né, Stephen? Casa maligna? Onde já se viu uma coisa dessas? Não, essa casa aqui é perfeita pra gente, maravilhosa, tem um bom espaço. É a primeira vez que o Stephen vai ter um quarto só pra ele. O Michael, que é o segundo irmão, teria um quarto só pra ele também. Então, assim, era pra ele estar feliz. Por que ele tá falando aquilo? Ninguém sabe por que ele tá falando aquilo. Só que o Stephen, ele estava em tratamento do câncer, correto? Então ele estava vulnerável, ele estava sentindo uma fraqueza, né? Ele era a pessoa mais frágil na casa, vamos dizer assim. E ele começa a ver, ouvir e sentir coisas estranhas. É óbvio que, como toda boa história, sendo real ou fantasia, ninguém acredita nele no começo, né? Óbvio, tratam o menino que nem um louco, gritam com ele. As outras crianças também começam a perceber, mas aí eles meio que são proibidos de falar sobre aquele assunto dentro de casa, porque os pais ficam de saco cheio, falam não tem nada. E os próprios pais, quando começam a ouvir e sentir e ver coisas, eles também não querem acreditar. Sabe aquele momento de negação? É isso. Aí, eu não vou contar mais nada, porque muitas coisas acontecem, mas o que eu vou dizer só pra vocês
Óbvio, né, em dado momento, Ed e a Lorraine aparecem, né, pra dar conta ali da coisa. Só que é um livro que ele tem uma longa história antes disso, assim, pra gente entender o que tá acontecendo, pra gente ver quais atitudes foram tomadas pela família. Eu fico olhando pro lado, gente, porque eu não li esse livro à noite. Eu só li esse livro no transporte público e de dia. Tipo, mesmo em casa eu li muito pouco. Eu não quero ouvir, ver nada, nem sentir. Assim como foi em 1977, Enfield, que eu já fiz o vídeo aqui, vou deixar o card pra vocês aqui em cima. Eu sou cagona, vocês sabem, né? Então, falou baseado em fatos reais, a pessoa aqui, ó, já tá com o coração acelerado. Mas esse livro, comparado ao 1977 Enfield, eu achei melhor. Por quê? Ele é o segundo, tá? Ele não é o primeiro. A gente tem o primeiro livro, que é Ed e Lorraine, Demonologistas. É uma capa branca também da Dark Side, linda, assim como essa. Mas eu não li aquele lá. Eu só li 1977 Enfield, que quem escreveu foi o Guy Lyon Playfair. E aí depois eu li esse daqui então. Então não tem essa comparação do Demonologistas, ok? Mas qual é a diferença desses dois livros? E eu vou dizer que esse livro aqui causa muita polêmica. Eu vou chegar nesse assunto também. A diferença entre esses dois livros é a primeira. O Guy Lyon Playfair, ele estava nos acontecimentos de Enfield. Ele viu tudo que ele documentou, tudo que ele guardou de material, ele viveu aquilo, ele viu tudo o que aconteceu, ele sabia o que estava acontecendo, ele estava sentindo com a família. Ele passou por aqueles momentos difíceis com a família. A diferença aqui do nosso querido Ray Garton é que ele não estava lá. Como eu falei, esse livro foi escrito em 1991, então ele não estava lá nos anos 80. Ele ouviu relatos, ele foi contratado pelo Ed e pela Lorraine, e aí ele escreveu esse livro então. Então tudo que ele falou foi através de coisas que ele ouviu e não de coisas que ele viu, porque ele não estava lá naquele momento, óbvio, já falei, tá. E por que eu achei esse livro melhor? Porque o Ray Garton, ele é um romancista. Ele escreve livros de terror, ele já ganhou vários prêmios. Por exemplo, em 2006, ele ganhou o prêmio Grandmaster da World Horror Convention. Sabe quem já ganhou esse prêmio? Só pra falar pra vocês, assim, Stephen King, Anne Rice. Então o cara é foda, ele sabe o que ele tá fazendo. Então ele é um romancista, ele conseguiu montar uma história muito bem linkadinha. A leitura é super fluida, você vai acompanhando aquela família, assim, eu li super rápido porque eu queria saber o que ia acontecer, apesar de que em muitos momentos é meio maçante, assim, porque não tá acontecendo nada, tá acontecendo alguma coisa de fato, porque a atmosfera, ela é muito forte. A casa tem algo que é realmente muito estranho. E como eu falei, era uma funerária antes, então no porão tem várias coisas de uma funerária, tipo onde escorria o sangue, onde eles colocavam os corpos, as correntes que penduravam, é assim, surreal. E o quarto do Stephen e do Michael, os dois quartos são no porão, então tem uma coisa ali também, por que eles vêm primeiro? Porque eles estão ali no coração do negócio onde tudo aconteceu. Então, como ele não viveu lá na casa nesse momento, ele montou essa história através de relatos e tudo mais que ele teve acesso. E aí que vem a grande polêmica deste livro que vocês precisam saber. Afinal, este livro é ou não é verdade? Ele é, aqui, Arquivos Sobrenaturais, ele foi vendido como não ficção, ele diz o tempo todo que é baseado em fatos reais, o que realmente é, mas será que ele realmente é uma não ficção? E aí começa a grande polêmica. Como eu falei pra vocês, Ray Garton foi contratado pelo Ed e pela Lorraine Warren para escrever esse livro, só que ele se tornou um grande inimigo desse casal, sim, pasmem. Ele foi contratado para escrever o livro, e aí ele pegou esses relatos ali com a Carmen e com a família. Só que depois que o livro foi lançado, ele ficou putaço, porque o livro foi vendido como não ficção. E pra ele tinha que ser vendido como ficção, porque ele inventou um monte de coisa. O nome da família é Snedeker, e ele falou que a família Snedeker, hoje a Carmen, só um adendo, ela é Carmen Reed, porque ela se divorciou do Wall em 2005. Então ela deixou de ser Carmen Snedeker e passou a ser Carmen Reed. Mas vamos lá, voltando. A família Snedeker, de acordo com o Ray Garton, se contradizia o tempo todo. Eles contaram várias versões diferentes, eles não fazia sentido o que eles falavam. Às vezes falava uma coisa, depois voltava atrás, falava outra. And Ray Garton duvida veemente de que o Stephen tenha tido câncer. Ele falou assim que não, ele não disse que ele é mentira, ele não tá falando que não existiu, mas não existem provas de que o Stephen teve câncer. E ele disse que quando ele perguntava pra família qual tipo de câncer o Stephen tinha tido,
Eles não sabiam dizer. E aí ele falou assim, mano, se o meu filho tivesse câncer, com certeza eu ia saber o que tipo de câncer, o que era, qual foi o tratamento, como que foi. Eles não sabiam dizer, eles ficavam meio confusos, meio que desconversavam. Então, ele tem ali dúvidas da veracidade dessa doença. Além disso, ele falou que conviveu vários meses com a Carmen e com o marido dela, e que na maioria das vezes o Al, que era o marido, falava muito pouco. A Carmen era tipo a estrela do negócio, ela que sempre falava, ela que contava sobre tudo. E ele também não conheceu o Stephen. Ele apenas falou com ele durante um telefonema em que Stephen falou que a partir do momento que ele passou a ser medicado, parou de ver as coisas na casa. E a Carmen fez ele desligar. Sim, ela não deixou ele continuar conversando com ele depois que ele meio que deu essa gafe aí. Então, o Ray Garton ficou meio que com o pé atrás. Essa história, a casa, ela é muito visitada hoje. Ela tem, assim, uma história, né, por trás dela que chama muita atenção. As pessoas que vivem lá agora não querem saber, disseram que nunca aconteceu nada lá. Nunca viram, nunca ouviram nada. A família que mudou pra lá, se não me engano, em 1998, também disse, não sei se é a mesma, mas assim, eu sei que nunca mais aconteceu nada, nunca mais teve nada naquela casa. E aí, por que eu tô falando isso? Mas, mesmo assim, em Connecticut, se juntou uma galera ali pra ver essas coisas de atividade paranormal. A cidade meio que virou um polo. Então, eles montaram lá um negócio que a galera fala sobre isso. E tem um site que é o Damned Connecticut, que é tipo Connecticut condenada, algo assim. E aí é o link desse site que eu vou deixar aqui pra vocês, porque tem uma entrevista do Ray Garton, que é onde ele falou tudo isso. E tem mais. Essa história veio à tona em 2009, ela chamou muita atenção ali da mídia local e de todo mundo. E ela serviu de inspiração para o filme Evocando Espíritos. Vejam bem, ela serviu de inspiração. O filme não é fiel à história. Então, a Carmen ficou muito chateada com o resultado do filme. Ela falou assim que ela não tem nada a ver com aquilo, que não era o que ela queria. Inclusive, e agora vamos lá, a segunda parte da polêmica, Carmen também disse que não teve nada a ver com este livro. Além disso, Ray Garton falou que a história ali dos fantasmas e tudo mais começou depois que a família Snedeker não pôde mais pagar o aluguel. Tipo, o cara da imobiliária lá falou com eles não estavam pagando, estavam devendo. E aí essa história toda começou pra chamar atenção, entendeu? Além disso, ele fala que na época a Carmen mexia com coisas legais de loteria. Então fica aí meio que uma coisa, o que tá acontecendo? Mais uma coisinha, Ray Garton só se baseou em relatos. Por quê? Porque ele disse que os Warren nunca encontraram o material coletado ali na época do exorcismo da casa. Eu não cheguei nessa parte, né? A casa, ela sofre um exorcismo por um padre da Igreja Católica. E também Ray Garton fala que a Igreja Católica nunca se responsabilizou por esse exorcismo e que o padre que foi enviado foi um padre meio suspeito ali, que não era um padre realmente ligado à Igreja Católica, que, tipo, podia ir lá e fazer o exorcismo, sabe? Porque dizem que a igreja tem que autorizar essas coisas, né? Diz que ele não era. Então, ele tem as dúvidas ali se não foi meio que uma malandragem do casal Warren. Além de não entregar nada do material pra eles, ele falou que um dia foi conversar com o Edward Warren, e falou assim, cara, essa família é muito louca, o que eu faço, não sei o quê. Aí o Ed Warren respondeu pra ele assim, é lógico que eles são loucos, todo mundo que procura a gente é louco. Eu tô te pagando pra escrever um livro, então você inventa aí o que você tiver que inventar, porque a gente tem que vender. Será? Guardem essa mensagem na cabeça que eu vou falar uma coisinha mais pra frente sobre ela, logo mais. Mais uma coisa, vocês se lembram que antes eu falei que Carmen Snedeker sempre falou que não sabia que a casa era uma funerária antes de alugá-la? Pois é. O Ray Garton também desmente essa versão. Ele falou assim que o bairro inteiro sabia, que a rua inteira sabia, que todo mundo sabia que era uma funerária. Então, como que ela não sabia? E o que o Ray Garton ganha com isso? De acordo com ele não ganha nada falando disso, né? Mas é que ele realmente diz que ele não acredita nas coisas que aconteceram lá, mas que ele realmente conversou com pessoas que acreditam no que elas estão falando, ou seja, a família Snedeker. Mas, de acordo com ele conversou também com as pessoas ali do bairro em volta e a família nunca falou nada do que estava acontecendo. E aí nós vamos para a segunda parte da controvérsia toda. Por que essa história fez muito sucesso em 2009? Porque em 2009 foi lançado um documentário sobre essa história com entrevistas da família Snedeker. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês também conferirem. Não tem legendas, eu assisti sem, mas então eu vou dar uma resumida aqui no que acontece nesse documentário. Seguinte, nós temos Carmen falando, não temos Wall e temos dois filhos deles e as sobrinhas que também moraram lá falando.
E aí, a Carmen jura de pé junto que ela não deve nada pra ninguém, que se as pessoas não acreditam nela é problema de todo mundo, não dela, e que ela tá em paz com a família dela e com o Deus dela e tudo mais. Só que nós temos um cara nessa história que é o sobrinho do Ed e da Lorraine Warren, que ele esteve lá no exorcismo da casa. De acordo com Ray Garton, este cara nunca foi um especialista no assunto. Ele apenas estava ali aprendendo com o Ed e com a Lorraine e acompanhando tudo que acontecia. Depois de tudo isso, que deu esse bafafá, esse cara aí, que é o John Ziffs, algo assim, que é sobrinho do Ed e da Lorraine, começou a se vender como o cara que cuida da porra toda junto com os tios. E esse cara fala muito no documentário de 2009, junto com a Lorraine Warren. A Lorraine, infelizmente, em 2009, né, o Ed não tava mais vivo, ela tá bem velhinha, ela fala um pouquinho, assim. A única coisa que ela diz é: eu não sei porque a gente contratou esse cara pra escrever esse livro, já que ele não acredita em nada, mas assim, é tudo verdade e é isso. A Carmen Snedeker, ela bota ali todos os pingos nos is e fala que ela nunca quis chamar atenção, ela nunca quis envolver a mídia. Quem teve essa ideia foi o casal Ed e Lorraine Warren, porque eles disseram que assim a igreja iria agir mais rapidamente, porque eles não estavam conseguindo que a igreja fizesse um exorcismo na casa. Então ela fala assim que ela nunca quis chamar atenção, que não era do feitio dela fazer isso, não era da índole dela e ela não queria. E aí ela diz que essa história pra ela virou um circo, porque todo mundo ficava indo lá, todo mundo queria saber o que estava acontecendo, as redes de TV. Só que aí o que acontece? A produção desse documentário disse que a Carmen atrai coisas, em que enquanto eles estavam filmando o documentário, coisas estranhas começaram a acontecer, eles começaram a sentir e ouvir barulhos ali estranhos, então eles tiveram que dar uma pausa na gravação. Mas voltando, Carmen também disse que ficou apenas 1h30 com Ray Garton para ele pegar todas as falas e tudo mais para escrever o livro. Ou seja, não bate. Ele falou que passou meses com ela e ela falou que não, passou 1h30 ali e ele inventou tudo. Então ela disse que também não tem nada a ver com esse livro, assim como o filme não é da autoria dela, sendo que aqui tá escrito que é da autoria dela, ok? Ela falou que não tem participação nenhuma, que não queria nem saber, porque este livro não era nada do que ela tinha passado na vida. Que fique muito claro, Ray Garton se negou a falar para este documentário, ele se negou a participar. Tá, agora vamos voltar. Vocês lembram que a Carmen falou que a Lorraine e o Ed que quiseram chamar a porra toda da mídia, né? Pois é, depois que aconteceu tudo isso, que a casa foi exorcizada, a Lorraine e o Ed, óbvio, né, venderam essa história e foram falar em vários lugares, vários programas de televisão. E aí o que a Lorraine fala sobre isso? Ela fala sobre isso no documentário. Ela fala assim, seguinte, esse era só mais um caso pra gente. A partir do momento que o caso foi resolvido, é óbvio que a gente ia falar, é o nosso trabalho falar sobre isso. E a família era muito legal, tava tudo bem, eles continuaram juntos, isso que importa, eles estavam firmes e fortes. Então pra gente era só mais um caso e é óbvio que a gente ia falar sobre o assunto. Pois é. Mais coisas estranhas também foram ditas no próprio documentário. Amigos de infância das crianças disseram que as crianças nunca falaram sobre o assunto. E um deles, inclusive, falou assim, é meio estranho que crianças de 8 anos não contem o que está acontecendo na casa delas. Eu acho essa história muito estranha. E uma amiga também deles falou o seguinte, a gente ia toda noite dormir lá, só as meninas, fazia a noite, nunca aconteceu nada, a gente nunca ouviu nada e eles nunca tocaram no assunto. Então eles também acham essa história bem estranha. E, para finalizar, a polícia local fala que foi chamada várias vezes lá no lugar por problemas da família, por incomodar os vizinhos, pelo filho deles, que inclusive o Ray Garton disse que o Stephen mexia com drogas e era um garoto problema. A polícia também fala ali meio que ele que dava problema, mas que eles nunca foram chamados por nenhuma atividade paranormal. Então fica aí a dúvida disso tudo. E aí não sei o que Ray Garton resolveu fazer e tudo mais, o final do livro dá um pouquinho ali de uma decepcionada, mas como é baseado em fatos reais, né, acho que tinha que ser mesmo esse final. Ah, detalhe, o sobrinho do Ed e da Lorraine fala também, se esse tal de Ray Garton tá incomodado porque o livro foi vendido como não ficção, e se ele tá incomodado com tudo que aconteceu, por que ele não reclamou na época? Por que ele não foi falar com o editor dele? Não, ele escreveu, vendeu, e agora fica falando mal da gente? E o Ray Garton fala que sobre o coisa do não ficção, ele não teve nada a ver com isso. Quando ele foi ver, já tava lá vendido como não ficção e ele ficou putaço. Será? Não sei. E tem mais. No ano passado, no começo, assim, mais ou menos do ano, ficaram especulando que talvez Invocação do Mal
3 pudesse, ó, ser a história daqui de Connecticut, mas já sabemos que não. Se eu não me engano, vai ser em Londres também nos anos 80, mas eles vão estudar e investigar um cara chamado Bill Ramsey, se eu não me engano também, tá? Se não me falha a memória. E aí ele tá possuído por um demônio, algo do tipo assim. Então, infelizmente, não será essa história aqui de um lugar sombrio. Bom, minha gente, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí o que mais que vocês sabem sobre esse livro, sobre essa história, sobre esta família. E até o próximo vídeo, beleza? Um beijo. Ah, não esquece de deixar um like, óbvio, e se inscrever no canal se você for novo por aqui, tá? Tchau, até!